Informações sobre as regras de viagens, as últimas medidas de quarentena do Japão. O protocolo de quarentena atual e como as regras variam dependendo dos pontos de partida? Nas últimas semanas, o Japão aplicou novas medidas e removeu outras, com regras que variam de país para país. Por exemplo, novas medidas antivírus variam de longos períodos de auto-isolamento em instalações selecionadas pelo governo a uma proibição de entrada visando até mesmo residentes estrangeiros. O protocolo de quarentena do país para chegadas depende da gravidade da situação pandêmica no ponto de partida ou nos locais que visitou recentemente. O Japão tem 3 tipos de medidas extras incluídas em seu período de quarentena de padrão de 2 semanas. Primeiro, para a chegada de países com novas variantes de coronavírus, onde a disseminação está relativamente sob controle, o auto-isolamento será por 3 dias em instalações designadas pelo governo e teste para a Covid-19 no final de sua estadia. Número 2. Para chegadas de países onde novas variantes mais mortais foram descobertas, auto-isolamento por 6 dias em instalações designadas e 2 rodadas de testes. Aqueles com teste negativo no 6º dia podem ficar em quarentena em casa ou em outro lugar pelo restante do período de 14 dias. E número 3. Para pessoas chegadas da Índia e alguns países vizinhos, uma proibição total de entrada para todos os estrangeiros, incluindo aqueles com status de residência válida no Japão. Os cidadãos japoneses podem voltar a entrar, mas devem passar por 10 dias em instalações designadas pelo governo e fazer 3 testes de Covid-19. As despesas para estadias em instalações designadas são cobertas pelo governo e incluem 3 refeições por dia. Já sobre as Olimpíadas, é uma exceção. Eles são cobertos por um conjunto diferente de regras que os isentam de quarentena. No entanto, seu movimento é limitado durante os primeiros 14 dias após a chegada, e eles são obrigados a fazer testes periódicos de coronavírus. O que é permitido durante o período de quarentena e quem será punido por violações? Todos os que chegam são obrigados a isolar-se por 14 dias após a entrada no país e relatar seu estado de saúde e paradeiro. Todas as chegadas estão proibidas de usar o transporte público durante o período de quarentena de 14 dias, exceto para vagões de trens especiais em certas linhas. Suas opções de viagem incluem o uso de um carro alugado ou táxis especialmente designados para chegar às suas acomodações para o período de auto-isolamento. Durante o período de 2 semanas, as pessoas que se isolam em casa ou em outras instalações de sua escolha podem sair para fins essenciais, como comprar mantimentos e outras necessidades, mas são solicitadas a limitar suas saídas. Essas saídas não são permitidas para aqueles que são obrigados a permanecer em instalações designadas pelo governo. As pessoas que não cumprirem as medidas de quarentena podem enfrentar penalidades, como ter seus nomes ou outras informações pessoais divulgadas publicamente. Os estrangeiros que infringirem as regras podem perder o estatuto de residente. Além das medidas de controle de fronteira, a lei de quarentena revisada diz que aqueles que apresentarem resultados positivos e se recusarem a ser hospitalizados podem enfrentar uma multa máxima de 1 milhão de ienes, ou até 1 ano de prisão. Aqueles que se recusarem a responder ou fornecer informações falsas às autoridades de saúde podem ser punidos com uma multa máxima de 500 mil ienes ou podem ser condenados até 6 meses de prisão. Um outro tópico. O governo admitiu que houve problemas técnicos que levaram as pessoas a serem acusadas injustamente de violações da quarentena.
Esses problemas foram resolvidos? Em maio, o Ministério da Saúde informou que, diariamente, até milhares de pessoas deixaram de relatar seu paradeiro ou responder a questionários sobre seu estado de saúde quando solicitados a fazê-lo. Dados divulgados pelo Ministério em 19 de maio mostraram que cerca de 6.600 pessoas, ou cerca de 29% dos 23 mil viajantes em quarentena, em um determinado dia após entrar no Japão, não responderam às notificações de aplicativos de smartphone usadas para confirmar seu paradeiro. Mais tarde, funcionários do governo admitiram que a falha em rastrear algumas pessoas foi causada por problemas técnicos na ponta do governo. Segundo funcionários do governo, o problema não foi resolvido. Em 18 de junho, o Ministério de Saúde explicou durante uma reunião da Divisão de Relações Exteriores do Partido Liberal Democrata que em junho cerca de 16%, ou 4.100 pessoas, em quarentena não puderam ser contactadas por e-mail para confirmar seu estado de saúde em um determinado dia, enquanto o paradeiro de 13%, ou 3.000 pessoas, não pôde ser confirmado. O Ministério acrescentou que 36%, ou 5.100 pessoas, não estavam respondendo às chamadas de vídeo. Acho que essa situação precisa ser melhorada, disse Masahisa Sato, legislador da Câmara Alta que chefia a divisão do LPD durante a reunião. Próximo tópico. Que mudanças podem ser esperadas no protocolo de quarentena? As mudanças mais recentes no protocolo de quarentena do Japão estão ligadas ao número flutuante de infecções decorrente de novas e mais perigosas mutações do coronavírus. As medidas mais rigorosas foram impostas às regiões com infecções da variante Delta, que foi confirmada pela primeira vez na Índia, e desde então se espalhou para mais de 80 países, de acordo com a OMS. O governo alertou que uma nova disseminação da variante pode levar a mudança nos protocolos de quarentena do país. No entanto, a lista de países e regiões cujas chegadas estão sujeitas a requisitos de quarentena mais rígidos ficará mais curta se as infecções nesses locais diminuírem. Então é isso, gente. Eu enfatizo aqui para vocês essas novas regras de viagem, as últimas medidas de quarentena no Japão, porque além de ter mudado, né, algumas coisas, vai ter uma aplicação, caso pego, né, de penalidades pesadas, né? Como eu li aqui para vocês, né? Vai ter multa de 1 milhão, dependendo do que foi infringido, multa de 500 mil, também prisão, 1 ano de prisão, 6 meses de prisão, dependendo do que a pessoa for infringir, e também a perca do estatuto de residente. Seu visto, né, de residente, estão sempre mudando, né, as regras de quarentena, porque como é a primeira vez que o mundo está em pandemia recentemente, né? Nesse mundo moderno, que agora tem viagem para tudo que é lugar no mundo, em 24 horas você pode estar em qualquer lugar de avião. Então, as regras sempre vão estar mudando. E o Japão muda de um dia para outro, de uma hora para outra, e por isso, né, tenho feito este canal aqui para tentar atualizar nossa comunidade e as pessoas no Brasil também, porque existe essa ponte Brasil-Japão e até também os outros países para o Japão. Então é bom a gente ficar por dentro. Então existem essas penalidades, são penalidades pesadas que afetam diretamente a vida das pessoas. Pode acontecer, né, de vir uma família e cometer essa penalidade. Imagine o transtorno que não vai ser para essa família ter aquela pessoa com alguma dessas penalidades que foram citadas aqui na reportagem da Japan Times. Então é isso, gente. Espero ter ajudado com mais esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye.